Senhora vereadora, senhores vereadores, senhores da imprensa, escrita, falada, rede social, sindicalistas aqui presentes, colegas advogados, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo. Eu creio que esse projeto que nós estamos a decidir, talvez foi um dos projetos que tramitou nessa casa que teve a maior repercussão nessa legislatura. Talvez pelo seu conteúdo, talvez pelas posições antagônicas que cercaram o conteúdo deste projeto, talvez, como dizia o Brizola, pelos interesses antagônicos que se envolvem nesse processo, nesse projeto, talvez um pouco de cada coisa. Nós do PDT, e de forma muito especial esse vereador que ocupa a tribuna, sempre teve posição muito clara a respeito dos direitos trabalhistas, da legislação trabalhista, dos direitos sociais, enfim. O trabalhismo nunca vacilou quando se trata de defender os interesses da classe trabalhadora. Aliás, isso está no nosso programa partidário, está na nossa doutrina partidária. Defender a classe trabalhadora. E eu digo novamente, repito, melhor dizendo novamente dessa tribuna, toda a legislação trabalhista existente na República Brasileira é fruto dos trabalhistas quando tiveram no governo. A CLT, já estraçalhada, e as demais legislações que regulamentam o capital e o trabalho. Todas foram criadas pelos governos trabalhistas. É por isso que está na essência do nosso programa partidário a defesa dos interesses da classe trabalhadora. Pois muito bem, senhor presidente e senhores vereadores. Qual é a discussão que se trava hoje aqui? É se aceitamos ou não aceitamos o veto. Acatamos ou não acatamos o veto que veio do Poder Executivo. E o veto do Poder Executivo está embasado em quê? Aí vamos para uma outra seara. Para a questão jurídica do projeto de lei aprovado por esse Parlamento. Eu lhes confesso com toda a minha sinceridade e estribado nos meus parcos conhecimentos jurídicos, que não há inconstitucionalidade. É bom que se diga também, senhor presidente, que as duas teses defendidas nesse projeto são defensáveis do ponto de vista legal e jurídico. A lei que nós estabelecemos nesse Parlamento, que agora vamos discutir o veto, diz no seu artigo 1º, o funcionamento do horário do comércio no município de Juiz será livre. Ponto. Parágrafo único. Aos domingos e feriados, o comércio poderá abrir. Repito, poderá abrir, se obedecido o que estabelece a legislação federal que regulamenta a matéria. E mais os incisos 3º e 6º do artigo 8º da Constituição Federal, que fala lá, como já disse daqui dessa tribuna, em relação à entidade sindical e a sua obrigatoriedade na participação das convenções coletivas de trabalho. Pois bem, o parecer jurídico do Executivo e também deste Parlamento, e peço o vênia aqui para colocar as minhas discordâncias, afirmou, assentou, que
que misturamos o domingos e o feriado. Que na lei federal... 1 minuto para concluir, não, que regulamenta esta matéria, que é a Lei 10.101, lá no seu artigo 6º, diz que não há necessidade da convenção coletiva para o funcionamento do comércio ao domingo. E aos feriados é obrigatória a convenção coletiva de trabalho. É isso que diz a lei federal. Bom, em cima disso, os pareceres técnicos assentam de que nós cometemos uma inconstitucionalidade ao aprovar a lei quando colocamos lá aos domingos e feriados. Nós defendemos, essa é a outra tese, que não há inconstitucionalidade, porque nós dissemos na lei que aos domingos e feriados o comércio poderá abrir, desde que obedeça o que estabelece a legislação federal que regulamenta a matéria. Ora, se no domingo, e eu já termino, senhor presidente, se no domingo não há nenhuma previsão na legislação federal que tem que haver a convenção coletiva de trabalho, pode abrir, pode funcionar. Não está sendo exigido a convenção coletiva de trabalho. Essa posição nós defendemos, por isso entendemos que não é inconstitucional. Senhor presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência que me conceda o espaço de liderança para que eu possa terminar aqui o meu raciocínio. Vou queimar meu horário de liderança. Será concedido, vereador. Pois bem, o prefeito, assentado também nesses pareceres, ou no parecer da sua assessoria jurídica, tomou a decisão e vetou o parágrafo único dessa lei. A nossa bancada analisou, discutiu e entendeu, então, por toda essa celeuma criada e também pelos pareceres que até então estão a nortear as posições do voto desse parlamento, decidiu pela sua maioria de acatar o veto em razão dessa ilegalidade apontada. E eu, como líder da bancada do PDT, que me orgulha muito, e digo isso com muita honra, não posso também, em que pese a minha decisão pessoal, se sobrepor à decisão da minha bancada, da sua esmagadora maioria, que assim decidiu de acatar o veto. Em que pese, deixar muito claro e registrado aqui, que não vejo essa inconstitucionalidade apontada. Entretanto, para sabermos se efetivamente isso é inconstitucional ou não é inconstitucional, é só o Poder Judiciário se manifestando. Nós, como vereador, como parlamentar, como legislador, temos a obrigação de fazer a lei. E a lei que nós aqui fizemos, ao nosso entender, defende os interesses do nosso trabalhador. Mas, infelizmente, o capital venceu o trabalho. O capital, para mim, venceu o trabalho nessa situação, estribado em parecer jurídico, que ainda não sei se é certo, se é errado, se está correto ou se não está correto. Acho que esta lei que nós vamos agora aqui sacramentar será inconstitucional. E suscito até as entidades sindicais que tiverem o interesse que provoque o Poder Judiciário para buscarmos essa decisão. Porque nós temos uma lei federal que estabelece que aos feriados, obrigatoriamente o comércio para funcionar tem que ter a convenção coletiva de trabalho. E por essa lei que nós estamos agora aqui a aprovar, não fala nada sobre isso. Isso importa tudo. Sem convenção coletiva de trabalho, sem nada. Ah, mas a lei federal diz. A lei federal diz. Mas aqui temos dizendo o contrário. O horário de funcionamento do comércio do município de Juiz será livre.
Aí sim dá a entender que não se respeita lei nenhuma mais. Parece-me que virou até, com todo respeito, uma terra sem regra. Nesse particular, eu entendo que essa lei é inconstitucional. Mas quero que o Poder Judiciário se manifeste sobre isso, para que nós tenhamos, então, a certeza disso que eu estou aqui a afirmar. Portanto, senhor presidente e senhores vereadores, muitos procuraram tirar aqui proveitos políticos partidários e individuais, colocando até que essa lei entravava o desenvolvimento do município de Juí, o que é a falácia das maiores que eu vi até hoje. Alguns, por interesses políticos, sim, e por maldade, para tentar inverter a situação, inverter a realidade dos fatos. Outros, por ignorância, por absoluta ignorância de entender um texto da lei, e defendiam que nós estávamos contra o desenvolvimento do município, como se isso fosse causar desenvolvimento do município. É só para aqueles bitolados que não entendem, enxergam um palmo na frente da sua visão. Senão jamais iam estar fazendo defesa dessa natureza. Mas vamos ver. O prefeito Valdir assumiu para si a responsabilidade, porque aqui mandou o veto. E nós então vamos dizer, prefeito, minuto para concluir. Nós estamos acatando esse seu veto. E o senhor que dê a explicação para a classe trabalhadora. Muito obrigado, senhor presidente.